Mas esse poder de transformação existe de fato? Total. Porque a gente está aqui na sociedade aqui fora, a gente tem a impressão de que o marginal, ele cometeu um crime. O cara está marginal, quando eu digo, ele está à margem da lei, né? Então ele cometeu um crime. Ele foi preso. E a gente gostaria que ele fosse ressocializado. Mas a gente tem a impressão que esses caras só voltam piores, menos dispostos a qualquer tipo de ressocialização e mais dispostos a perder a vida por qualquer coisa, pelo celular. Não é impressão, não. É verdade. No Rio de Janeiro, a gente ouve assalto de celular, o cara com um fuzil de 60 mil reais. É desproporcional. Essa conta não fecha. Exatamente. E aí a sensação que dá é que não tem solução. Não é sensação. Isso acontece mesmo. Uhum. O sistema penitenciário, Samuel, conspira contra a segurança pública. Vou repetir, para não acharem que eu falei errado, não. Para o teu telespectador. O sistema penitenciário do Brasil, ele conspira contra a segurança pública. Por quê? É difícil a gente reintegrar. Eu não gosto da palavra ressocializar. Não gosto. Não gosto. Tá. Não gosto pelo seguinte, porque como é que você vai tornar alguém sociável que nunca foi, que sempre viveu à margem? Começa por aí. Entendi. Muitos deles, você entra, eu entrei em quase todas as unidades desses 7 meses que eu tive lá. Quer dizer, eu interagi muito com o sistema penitenciário enquanto delegado, mas entrar e como responsável, gestor daquilo, foi nesses 7 meses. Eu entrava e assim, você olha para aquela multidão de gente ali, parece que é tudo fichinha, tudo sai da mesma máquina, da mesma copiadora, tudo igual. Então, muitos dali, eu não estou minimizando o que eles fizeram, eu estou fazendo uma análise crítica de que quem quer ver a segurança pública melhorar. Sim. Então, hoje o sistema conspira contra uma melhora na segurança pública. É difícil acontecer? Mas eu vou te dar só um exemplo aqui, para a gente não pensar no criminoso. Porque é mais difícil a gente, sociedade vítima do crime, pensar assim, eu tenho que pensar no criminoso, mas é isso mesmo que o Veloso está me dizendo? Mas eu tenho uma resistência danada a isso. Eu vi o cara ser roubado na rua. O cara deu um tiro no outro, ele entregou tudo, ele deu um tiro a si mesmo. Sim. Sabe? Tudo bem. O nosso sentimento de... É difícil, eu sei que é difícil. Imagina para mim, que eu sou delegado. Eu botei centenas deles lá dentro. Sim. Com a minha equipe, com os trabalhos que eu fiz durante anos, com as investigações que a gente fez durante anos. É difícil a gente conseguir. Agora, é difícil, mas olha só, enquanto você não fizer, vai continuar do jeito que está. Porque lembra que eu disse, tem 2 portas, de entrada e saída. Queira ou não, goste ou não, ele vai sair. Entendi. Ele vai sair, ele vai voltar. E ele vai voltar para a rua. Mas eu vou te dar um exemplo para ficar um estágio aí menos doloroso para você tentar me acompanhar no raciocínio. É assim, esse cara que está preso lá, ele desconectou. Ok. Ele desconectou de família, ele desconectou da vida de sociedade, e aí quando ele vai para lá, ele conecta com o quê? Assim, dependendo do nível dele, desse sujeito que a gente está imaginando aqui como preso, ele pode ser um cara de um nível mais elevado aqui, está ligado a uma organização criminosa e tal, você vai ter um contingente de pessoas assim. Agora a massa passa de manobra da organização criminosa. Entendi. É massa de manobra. A Grécia é assim, é operário. É operário do dono da fábrica. Entendi. Entendeu? Esse cara quando ele entra no sistema, ele entra assim, a integridade física dele está em risco, a vida dele está em risco. Comprometido, claro. Está tudo comprometido. Ele tem que se agarrar a algum poder, Samuel. Que poder que ele agarra? O poder público não dá essa segurança para ele. Entendi. Aí quando ele entra no sistema, aquele que a gente diz que tem que ter mais gente lá, ele se agarra onde? Alguém chega para ele e diz assim, vem cá, meu filho. Ele vai para uma facção. Vem cá, meu filho. Eu vou te abraçar aqui, nada vai acontecer contigo, você vai se manter íntegro e tal, mas assim, a tua família está lá fora, você não vai ter visita não. Você vai botar como visita pessoa tal, fulana de tal que vai vir visitar. Quem entrar vai trazer um presentinho para mim aqui, ali e tal, mas você aqui vai ficar tranquilo. Olha, vai ter uma cesta básica para tua família lá. Teu filho que está com um problema lá. É assim que funciona? Olha só, quem manda na cadeia? É o poder público ou é o preso? Quem que sabe? Quem vai dizer diferente disso? Então, assim, a gente tem que ser realista. Não adianta ser mentiroso, não adianta ser hipócrita. Então, quando a gente tem essa realidade, vamos lá, tem um sujeito lá. Não estou dizendo que a gente tem que ser bonzinho com ele, nada disso. Perfeito. Mas o sujeito desconectou da família, desconectou de tudo. Aí ele conecta na organização criminosa. Okay. E a organização criminosa começa a usar ele. Começa a usar, ele é massa de manobra, ele vai ser utilizado. O que pode reconectar esse cara? Então a gente fracassa, a gente como poder público, como sociedade, fracassa num monte de coisa. Mas parte dessas pessoas, desses criminosos que já erraram, eles têm ligações aqui fora ainda. Ligação deles é a família deles. Perfeito. Então o cara é um monstro, ele roubou, enfim. Mas ele tem a mãe. Certo. Ele tem mãe, todo criminoso tem mãe, cara. É difícil um que não tenha. Pode ter mulher, pode ter filhos, muitos têm filhos. Né? E como é que o sistema trata essas pessoas? Mal.
Muito mal, porque pega aquela condenação... O familiar do criminoso não é criminoso, né? Mas o sistema trata mal. Entendi. Trata mal. Então, Isso de fato... Entendeu? A condenação que foi imposta àquele sujeito, merecidamente. É para ele, não é para a família. Tomou-lhe aqueles anos ali, tinha que tomar o dobro, mas é merecido. Uhum. A gente amplia essa condenação para a família. Uau. Então, a dificuldade para tirar uma carteirinha, a dificuldade para isso, a dificuldade para... Assim, tem uma carteirinha para acessar o presídio? Tem um processo, tem um protocolo. E isso é tudo. E visita íntima? Existe visita íntima? Visita íntima é um direito do preso, gostemos nós ou não. Todos os presos têm direito à visita íntima? Visita íntima é um direito do preso. Ele perde o direito à visita íntima se ele cometeu uma falta lá qualquer. Como é que isso funciona? Onde é feito isso? Existe um quarto para isso? Existe, isso é lei, está na lei. Não adianta a gente brigar com isso. Já houve uma discussão se o preso provisório, ou seja, aquele que não foi condenado, se ele tinha direito ou não, mas essa discussão está superada. Não há dúvida nenhuma. Se a gente fosse pautar pelo direito, o que a regra diz? A regra diz que tem direito. Acabou a discussão. Agora, o que representa a visita íntima para nós cidadãos? Aí vou provocar de novo a tua audiência. Assim, sim. Né? Aqui tá bom que não dá para a gente apanhar aqui, só na rua. Mas assim, o que representa para a gente, para o cidadão? Eu, empresário lá, o cara que é empresário, que paga seus impostos e tal, que foi roubado, que um golpista deu um golpe nele lá pela internet, sim. Enfim, para dona de casa lá, enfim. O que representa a vida para você? Só uma operação. Tá louco. Tá louco. Esse jeito roubou, eu ainda vou ficar pagando para ele ter. É a impressão que eu tenho. Todos nós temos essa impressão. Só que a gente tem que xingar, espernear, bater o pé e depois a gente começar a raciocinar de forma pragmática. Certo. Para nós cidadãos, nos interessa muito essa pessoa. E aí, o familiar? Não, o preso. O preso, tá. Eu estou falando de conectar esse preso com alguma outra coisa. A visita íntima faz parte disso. Entendi, se for com a família. Se não for aquela visita íntima que é a bagunça que acontece por conta da promiscuidade, né, de parte. Que é o que acontece na maioria dos casos. Que é o que acontece por quê? Porque como é que o sistema trata isso? Trata isso com desdém. E aí faz coro com quem ignora a importância disso para conectar esse cara de volta com a família. Não é com a farra. Então, se é uma mulher que às vezes nem sabia que o cara tinha esse envolvimento e é uma mulher correta, mulher da igreja, uma mãe, a mulher não vai querer voltar ali. Olha só, aí ele vai encontrar a prostituta, então? A mulher não abandona o preso. O homem abandona a mulher quando ela é presa. Isso é uma outra questão. Ah, é? O homem abandona. A mulher presa. Você tem uma unidade prisional feminina, 7, às vezes 8 em cada 10, são literalmente abandonadas. Não recebem visita, não tem nem visita cadastrada. A mulher presa é abandonada no sistema. O homem preso não. Aí 2, 3 em cada 10, via de regra, recebem visita. Tem pessoas que vão lá. Por que a visita é importante? E aí eu aqui falo, Samuel, como gestor, ficou à frente do sistema durante 7 meses e com a experiência que eu tive em segurança pública. Perfeito. Assim, que diferença faz isso para mim? Eu preciso respirar fundo, espraguejar, xingar, o dinheiro que gasta com isso e tal, mas assim, irmão, aceita. Tem 2 portas, de entrada e saída. Se tem 2 portas, então aceita o seguinte, esse cara vai voltar. Ele tem voltado pior. Dúvida zero quanto a isso. Ele tem voltado pior. Sim. A segurança, por mais que as polícias fora, Polícia Civil, Militar, Federal, PRF, guardas municipais, que também a gente tem que lembrar de falar das guardas municipais, perfeito, por mais que eles melhorem a sua capacidade de entregar um serviço, eles não dão conta. Porque vai aumentando, cara. O cara vive 30 anos, 40 anos. Sim. Né? E ele volta fazendo e faz escola. Ele vai fazendo escola. Então a gente tem que encontrar uma maneira de estancar esse negócio. E a maneira de estancar esse negócio, esse ciclo vicioso, não tem sido aumentar a pena. Porque a pena, olha só, a cadeia é um grande centro de recrutamento da organização criminosa. É lá que são recrutados. Porque lá dentro eles têm todo o poder que eles precisam sobre os caras. Lembra que eu falei da história da fragilidade? Lembro. Então a gente tem que dar chance para esse cara se conectar com alguma outra coisa que não seja a organização criminosa. Isso é difícil? Isso é muito difícil. Tá bom, desiste então e a gente continua. Vamos matricular mais 50 anos igual foram os últimos 50. Então a gente vai ter quantos homicídios no Brasil daqui a 50 anos? Olha para os últimos 50, vê o que aconteceu. Quando a gente vive esses momentos em que os indicadores diminuem, em que a gente tem uma aparente melhora, que a gente consegue respirar, assim, a gente tem que pensar e assim, o que está dando certo e o que não está dando certo.
Sim. Né? Eu não sou contra, ou melhor dizendo, eu não sou a favor a desencarceramento, que há uma onda de desencarceramento. Tem muita gente que prega isso. Não, tem que soltar todo mundo, tem que abrir... Não, é negativo, não tem que abrir nada, tá louco. Senão você está dizendo para o cara que cometeu o erro... Que ele não vai pagar pena nenhuma. Nós somos seres humanos, tá todo mundo cometendo crime daqui a pouco. Exato. Porque não acontece nada, então vai todo mundo fazer... Se não for sua. Cristo... Não sou a favor disso. Agora, o fato é que a gente precisa aprender sim, mas a gente precisa aprender melhor e pensando no dia seguinte. Então, é difícil? Um dos caminhos que eu vejo é a família. Então, a família não pode ser condenada junto com o cara. E ela tem que ser, inclusive, cobrada do seu papel. Porque a família, quando continua visitando, quando a mãe continua indo lá, quando o filho, quando você imagina o que é a dificuldade, um cara que está preso, né, cometeu o crime que cometeu, ele tem lá 2, 3 filhos, 4, 8 anos, 7 anos. Quer dizer, o cara está virando um monstro. Sim. Ele está se desconectando da humanidade dele. Está virando cada vez mais um monstro. Okay. Sai de lá e vem. Né? Você imagina o que pode representar se esse cara puder ter, por exemplo, a visita dos filhos dele. Será que isso puxa ele um pouco para cá? Será que isso faz diferença? Não sei, não estou dizendo que faz. Entendi. Mas a gente abre mão disso. Então, por exemplo, pouco tempo que eu fiquei, eu coloquei um negócio, implantamos um programa lá chamado Unifamília. Assim, para a gente não impor recurso, né, mais despesa para o Estado, a gente, através das igrejas, denominações religiosas, a gente viabilizava essa visita dos filhos de até 18 anos, né, de forma virtual. E aí você botava os caras lá dentro e os filhos do lado de fora, a igreja lá dava lugar, dava conexão, computador, tudo. Perfeito. E aí você botava o cara ali. Quer dizer, naquelas... Esse trabalho existe? A gente fez isso por várias isso com autorização do coordenador do Gabinete de Monitoramento e Fiscalização, que é o desembargador do Tribunal de Justiça, deixou que a gente usasse os aparelhos, os equipamentos que foram implantados pela Justiça para fazer as audiências. Para não ter que levar o preso para a audiência, aquela história toda, que é uma outra novela. O Tribunal de Justiça comprou computadores, muitos presídios, eles mesmos botaram a conexão, e essas audiências acontecem de forma virtual, mas segura, etc. E tal. Só que a audiência não acontece no final de semana. Então, a gente pediu ao desembargador se a gente podia usar essa mesma plataforma, né, para fazer, ao invés de audiência com o juiz, né, uma visita virtual com os filhos. O desembargador autorizou, a gente começou a fazer, já fizemos 3 laboratórios, em 3 dias diferentes, em 3 sábados diferentes, com diferentes unidades, e isso, assim, demonstra um êxito, um sucesso danado, porque você desmonta aquele monstro. Sim. Então, o cara que estava se tornando um monstro, você dá uma quebrada nele. Aí o filho chora, ele chora, a mãe vem e tal. Entendi. Então, a ideia do senhor é que as penas continuem sendo severas, no entanto, o senhor é contrário à desconexão do indivíduo com a humanidade dele. E para evitar esse processo, o senhor aponta como solução, ou parte da solução, a aproximação das famílias. O tratamento digno para a família do preso. Não foi condenada como ele. Entendi. Então, o sistema precisa olhar para essa família e dizer assim, esses caras podem me ajudar. Entendi. Não é só uma fila na porta da cadeia que me dá trabalho, que essas mulheres querem entrar com comida. Não. Entendi. Essas pessoas podem ser minhas parceiras no poder público para ajudar esse cara. Se der certo, ganhamos. Sim. Se não der certo, já não está dando certo mesmo. Tentamos. Já não está dando certo.